Hora de falar de números e de dinheiro. Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, de janeiro a maio deste ano foram vendidos no país mais de 1 milhão de novas cotas de consórcio, um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2010. Para a gente entender as vantagens desse tipo de negócio, vamos conversar aqui com a Flávia Oliveira, nossa comentarista de economia. Flávia, bom dia. Por que esse crescimento está tão grande, né? Disparou aí nesse primeiro semestre? A estabilização da economia ajuda e a alta dos juros nos crediários também estimula muito a migração, o setor de transporte, de consórcio, sem dúvida alguma. As pessoas fugiram um pouquinho aí do financiamento. Exatamente. Aí tem o né? emprego está com bons indicadores, a renda está em alta, então sobra um dinheirinho para essa poupança. As pessoas acabaram buscando isso por uma série de vantagens, né, Flávia? Quer dizer, os juros são bem menores. A possibilidade na de verdade, não há cobrança de juros, né? O que você paga é uma taxa de administração, seguro, eventualmente um fundo de reserva, mas é diferente do financiamento, onde há uma taxa de juro incidente. É como se você, no consórcio, é como se você dividisse o valor do bem pelo número de prestações e pagasse só essas parcelas sem a incidência de nenhum acréscimo financeiro. Na verdade, tem a taxa da administradora. Exatamente. Que é o que remunera quem administra aquele formato, mas é como se você fizesse uma espécie de poupança, vai poupando todo mês para comprar o bem, se for sorteado, porque a cada mês 2 ou 3, aí dependendo do modelo, né, do tipo de contrato, 2 ou 3 consorciados são sorteados, e aí se você tiver a sorte de ser sorteado logo no início, você pega o bem de cara. Se não tiver tanta sorte, fica para o final, e aí é como se fosse realmente uma caderneta de poupança. Vamos saber qual é o setor que mais tem consórcios aí. Tem consórcio de todo tipo agora, na verdade, né? É verdade. Houve uma multiplicação aí. Segundo a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a ABAC, o número de cotistas de motos está bem à frente dos demais consorciados. A gente tem o ranking para vocês aí. Olha só, Flávia, realmente as motos dispararam. Exatamente. Ali, né? São mais de 4 milhões de consorciados no Brasil, praticamente metade de motos, porque moto é um bem mais barato, então é mais fácil de atrair a adesão. Aí em seguida vem carros, mas você tem consórcio de caminhões, de imóveis, de terrenos, apartamentos, casas, salas comerciais. Todo tipo, bens duráveis. Exatamente. E serviços também, né? Bens duráveis, eletrodomésticos, né? Que também é muito comum, procurado. Da geladeira ao fogão, aparelho de som. E serviços, que é a modalidade que mais tem crescido, Vandrei, ela triplicou o número de consorciados em um ano, de 2010 para esse início de 2011. E serviços são o quê? Tem de tudo. Tem de festa de casamento, a festa de formatura, viagem. Dá para consorciar todo tipo de... Tudo. Cursos, faculdades, cursos no exterior. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha, o repórter Rogério Coutinho acompanhou até a loja 2 pessoas que optaram pelo consórcio como forma de adquirir um bem. E elas explicam por que fizeram, então, essa opção. O carro ano 2009 é o xodó de João, morador de Campo Grande, zona oeste do Rio. Eu cuido dele normalmente, eu estou sempre limpando, vendo a parte de manutenção. Todos os meses o vendedor autônomo viaja com o carro pelas regiões do estado, levando mercadorias. Este é o 4º carro do João. O primeiro foi comprado em 1992 pelo sistema CDC, Crédito Direto ao Consumidor. Já os outros 3, inclusive este, foram comprados pelo sistema de consórcio. João, por que no primeiro carro você optou pelo financiamento? Por causa da pressa que eu tinha de pegar o carro logo. Então o Crédito Direto ao Consumidor para mim viabilizou a entrega imediata do carro. Já o seu segundo carro você optou pelo consórcio? Segundo, terceiro, quarto e todos serão via consórcio, porque ele virou moeda de troca para mim, entendeu? Ele entra como lance no pagamento do consórcio. E daqui a algumas semanas, João pretende trocar de carro por este modelo de R$23 mil. O sistema de pagamento vai ser o consórcio. Gláucia também chegou na agência decidida. Comprou o mesmo modelo. Eu vim pensando em fazer um financiamento, mas eu vi que a opção de consórcio era mais atrativa. Por quê? Porque eu dou um valor menor, a prestação fica um valor menor, e o valor que eu daria de entrada, eu vou dar o lance no consórcio para ter o carro um tempo que eu achar conveniente. Aqui nesta agência, pelo menos 30% dos clientes que entram todos os dias estão interessados em fazer um consórcio. E este é um tipo de venda que está aumentando em todo o país.
Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, atualmente mais de 4 milhões de pessoas estão pagando regularmente pelo menos um consórcio, seja de um carro, de um apartamento, de uma casa ou de serviços em geral, como educação e saúde. De cada 100 carros ou imóveis negociados no Rio, 9 são comprados por meio de consórcio. Mas o número é considerado baixo e o motivo, segundo a associação, são as administradoras de consórcio. A maior parte delas está em São Paulo, onde de cada 100 imóveis vendidos, 16 são por consórcio. No sistema de consórcio, é formado um grupo de compradores que paga em prestações o valor do produto desejado. Dependendo do contrato, são cobradas nas prestações taxa de administração, fundo de reserva e seguros. Em apenas 2 situações, o participante do consórcio teria direito a pegar as chaves do apartamento. Se vencer o sorteio feito todos os meses, ou se der o maior lance do mês, que é o pagamento antecipado de prestações do consórcio. O perfil do consorciado é aquele consumidor que não tem a necessidade de adquirir o bem imediato. É aquele que faz para poupar, fazer uma poupança programada, para constituir patrimônio. Comentando aqui com a Flávia, o vendedor estava falando justamente isso. Você pode poupar ali junto... na verdade, é uma espécie de poupança, né? A gente pode classificar assim, Flávia? Com certeza, porque tá certo, né? Ela difere do financiamento exatamente por isso. É como se você estivesse poupando o dinheiro, fazendo a economia, né? Exatamente, para comprar o bem. Nesse caso, o direito de adquirir o bem se dá pelo sorteio ou pelo lance. E aí, até um dos entrevistados falou disso, que ele está trocando de carro usando o consórcio, porque ele vende o carro usado, pega o dinheiro, e em vez de, num financiamento, ele daria aquilo como entrada e pagaria os juros do que faltou, não é isso? As prestações com juros. No consórcio, ele pode usar o que seria a entrada para fazer um lance e garantir logo o sorteio, a contemplação, como eles chamam. Então, você tem o bem e acaba pagando sem juros. E a vantagem do lance é que você investe ali um valor que equivale a, sei lá, 10 prestações e mata aquelas prestações. Mata as prestações e antecipa a sua chance de ser sorteado. Flávia preparou para a gente algumas simulações para a gente entender aí carros, motos, bens duráveis. Vamos a essas ilustrações, Flávia, para a gente dar uma olhada, para a gente entender melhor. Olha só, no caso de moto. Isso, a gente usou ali um valor de referência de R$5.000. Você vê ali que num financiamento em 36 meses, a prestação 255 e o total pago passaria de R$9.000, né? Num bem de 5.000, 9.200. No consórcio, parcelas aí abaixo de 200, né? Chegando ao final em 178 e o valor total 6.115. Você vê a diferença que está exatamente na taxa de juros. No caso do financiamento de moto, chega a quase 3% ao mês a taxa de juros. A gente paga quase o dobro do valor. Para o financiamento de carro, um valor nós temos ali. Vamos ver essa ilustração. O carro a gente parte de R$30.000, o valor o valor do bem. Né, o valor à vista. O valor médio, né? Só para a gente ter uma ideia, olha só. No caso ali, um financiamento em 60 meses, que são 5 anos, prestação R$906 e beira 54.371 o valor final que você vai pagar pelo carro de 30.000. Né? No caso do consórcio, o valor total não chega a 37.738. Isso também é a diferença da taxa de juros. No caso do automóvel, trabalhamos com 2% ao mês, mais a taxa de abertura de crédito, mais o IOF, que tem o imposto também. E no caso do consórcio, é a taxa de administração, que não chega a 0,5% ao mês. Praticamente o juros da taxas são muitas as taxas. São, no crediário são. Que vão deixando esse valor assim em progressão aritmética. Exatamente. Muito alto. E esse ano, lembrando que o Ministério da Fazenda e o Banco Central mexeram, né, nas taxas, tanto no IOF, tanto no imposto pago no crediário, quanto na taxa, quanto nos prazos, para tentar reduzir, né, a demanda por financiamento, dar uma esfriada na economia por conta da inflação. Tem diferença no caso de imóvel, Flávio? Vamos dar uma olhada? Também, os números também para tem. Imóveis, que é uma nova modalidade, mas também está sendo muito usada. Olha muito usada, e aí a gente vê um prazo de 10 anos, né, 120 meses, um imóvel de R$300.000,
a prestação sairia a R$ 5.750 no financiamento, R$ 496 mil seria o valor total pago num financiamento pré-fixado, com juros de 13% ao ano. No pós-fixado, que seria TR, mais 10,5% ao ano, passaria de R$ 500 mil o valor final pago pelo imóvel. No caso do consórcio, o saldo do imóvel de 300 mil sairia por 425 mil. Quer dizer, realmente dá uma diferença bem grande, porque os juros no Brasil são muito altos, são os maiores do mundo. É importante a gente consultar empresas sérias. A forma de se saber se uma empresa de consórcio é legal é consultando o Banco Central, verificando se ela é filiada à ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios. Vamos conversar com o Alex Cunha para saber que outras orientações para o consumidor, para a pessoa se certificar de que está fazendo ali um bom negócio, né, Alex? Bom dia. Olá, Vandrei, bom dia, Flávia. Uma das recomendações é que nenhum dos detalhes do acerto entre um vendedor de consórcio e o cliente deve ficar apenas no verbal, na palavra. Tudo deve ser escrito e muito bem escrito num contrato. Ricardo Torregrosa, bom dia. É uma maneira, então, de o cliente ter mais garantias? Sim, não tenha dúvida. É importante que o cliente leia atentamente o contrato, as condições e, como você mesmo falou, desconsiderar promessas verbais. O vendedor prometeu alguma coisa, tem que estar no contrato. E também checar se o consórcio está autorizado pelo Banco Central, se está afiliado à ABAC. Também levar em consideração o valor da taxa de administração, que tem uma diferença entre as administradoras. Mesmo que não tenha, então, aí, juros de um financiamento, taxa de administração pode influenciar no preço final do produto? Sim, porque você pode ter taxa de 12%, 15%, 20%. Só que, comparando com os juros, fica um valor bem abaixo mesmo. É importante observar também as despesas gerais que serão cobradas na taxa de administração? Sim, sim. Você tem que ver no contrato se tem seguro de vida, se tem seguro de quebra de garantia, com a falta de pagamento, tudo mais. E ver as taxas que são cobradas. Por exemplo, você tem custos ao comprar um imóvel. Então, de repente, você tem que pensar na hora de comprar um imóvel, quanto você vai gastar com cartório, tá? Que você pode usar até 10% da carta de crédito para esse tipo de despesa, que às vezes a pessoa pensa no bem, só no valor do imóvel e esquece, digamos, as despesas extras que não são do consórcio, e sim do mercado mesmo. Por caso uma empresa que ofereça o consórcio para o consumidor, ela tem algum problema, ela vem a falir e o consumidor ainda não retirou esse bem. Qual é o comportamento que ele deve adotar, então, a partir desse momento, Ricardo? Olha, ela deve procurar o Banco Central, pegar as informações no Banco Central, como está a situação dessa administradora. Deve também entrar no site da ABAC. A ABAC tem informações, tem uma seção específica para os consumidores que vem todas as informações. Então, procurar os órgãos competentes para se auxiliar. Ok, Ricardo, bom dia. Obrigado pela participação aqui do Bom Dia. Bom, e a lista, então, das empresas que estão autorizadas a fazer consórcio, as que não estão autorizadas, do Banco Central e também da ABAC. E mais dicas, então, para fazer desse sistema de compra da melhor forma possível, na nossa página na internet, g1.com.br/RJ. Vandrei, Flávia. Obrigado, Alex. Olha, Flávia, é importante também a pessoa ter muita certeza de que vai fazer, porque em caso de desistência, né? Como é que fica a situação de na verdade, todo aquele dinheiro que você pagou? É importante ver qual é a regra que está estabelecida em contrato, tanto no caso de inadimplência quanto no caso de saída, de desistência, porque eventualmente você pode perder um pedaço do dinheiro por desistir e romper naquele grupo. E como última orientação, eu diria para as pessoas tomarem cuidado, como a gente falou muito em poupança, como parcelar sem a cobrança de juros, não cair na tentação de fazer com um grupo de amigos, fazer informalmente o consórcio, porque você não estará protegido, claro, né? E não está apto, né? Nem pelo Banco Central, nem pelos PROCONs. Procurar também os órgãos de defesa do consumidor da sua cidade para ver se tem reclamação em relação à empresa que você decidiu escolher para fazer o consórcio. Isso tudo é muito importante. Pesquisar antes de mais nada. Flávia. Com certeza, sempre. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom fim de semana para você. Até semana que vem. Obrigado mesmo.